Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Vanessa Manhã e seja muito bem-vindo. E hoje, o que a gente vai fazer? Eu não sei. A gente vai fazer uma aula sobre medidas de posição com base numa atividade do livro aberto. E vai acompanhando aí. Não se esqueça de comentar, compartilhar, chamar os amigos. Deixa o teu like. E é isso, bora lá. Estamos mais uma vez com o livro aberto e a gente vai iniciar medidas de posição. Então, uma breve revisão aqui do que a gente trabalhou em A Natureza da Estatística, que foram os radiotelescópios, né, onde a gente tinha os 64 registros de tempo e eles foram resumidos à nossa média, ok? Como era uma distribuição simétrica, a gente conseguia verificar que a média era no 5,5. Então, vamos ler aqui, ó. Observe que os 64 registros de tempo foram resumidos numa representação gráfica que revela o comportamento desses dados. Os registros de tempo entre 3 e 8, estrutura simétrica em torno da média dos registros de tempo, que é 5,5. Então, agora a gente vai iniciar o capítulo Medidas de Posição e Dispersão, que tem como objetivo responder, entre outras, as seguintes perguntas sobre um conjunto de dados quantitativos. É possível encontrar valores para resumir as observações? Quais seriam esses valores? Como encontrá-los? Como medir se dados estão próximos ou afastados uns dos outros? Como você classifica a forma do gráfico construído para representar os dados? Existe algum valor muito diferente dos demais? Como identificá-lo? Ao longo deste capítulo, veremos como resumir a informação dos dados usando apenas algumas medidas que caracterizam a distribuição, em vez de usar toda a coleção de dados para descrevê-la. Por esta razão, tais medidas são chamadas medidas resumo. Então, gente, a gente vai começar a atividade que é essa notas de arte. A gente vai fazer essa atividade no R, eu já deixei um script preparado para a gente seguir. Então, bora fazer essa atividade no R. Ao final de um trimestre, um professor de artes registrou as seguintes notas de seus 35 alunos listados a seguir, em ordem crescente. Então, para a gente conseguir trabalhar com essas notas em R, eu vou ter que criar um vetor. E nesse caso aqui está o vetor X, que corresponde às 35 notas de seus alunos. Está já listado em ordem crescente, começa no 0,8, mas por enquanto eu não consigo trabalhar com nada, porque eu não carreguei os dados, mas agora, a partir do momento que eu clicar em Run, esses dados serão carregados, ok? Ele já aparece aqui no meu console, e toda vez que eu chamar X, eu terei agora os meus dados para trabalhar, ok? Esse professor verificou a média da turma. Para verificar a média no R é muito fácil, nós temos a função min. Então, para verificar a média da turma, basta fazer min de x. Vou rodar e apareceu esse número com muitas casas decimais. Não é um número muito usual. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Arredondar para 2 casas decimais e aí a gente vai aplicar a função round. Então, eu tenho que arredondar a média de x em 2 casas decimais. Observem que apareceu exatamente o valor arredondado, 5,93. Então, essa é a média. O que a gente já consegue avaliar com essa informação? A turma, a maioria tirou nota acima de 5. Para conseguir avaliar melhor esses números, que da forma que está a gente não consegue observar nada, mas agora a média já consegue nos dar uma ideia do que está acontecendo com essas notas, a gente vai fazer o histograma. Já deixei tudo preparadinho aqui. Quem não sabe fazer histograma é só voltar lá na primeira aula que eu falei, que é uma aula complementar que eu falei sobre como a gente faz histograma no R. E vou rodar então. E aparece o histograma das notas de arte. O que a gente consegue avaliar olhando esse histograma? Começa em 0, termina em 8, até mesmo porque os nossos dados começam em 0,8,
né? 0,8, 2, 2, 2,5, 2,5, tararara, até chegar aqui no final que tem esse bando de nota 8. E onde é que tá? Aqui. E outra coisa que a gente consegue observar, a maioria das notas estão entre 6 e 8. Observem também que a média é 5,93 e ela tá aqui, ó, bem próxima do 6. A nossa média, se a gente fosse posicionar, seria aqui, nessa região, bem próxima do 6. Se a maioria foi bem, o professor avaliou, então, que a turma foi muito bem. Sendo assim, como a participação da turma foi muito boa ao longo do trimestre, o professor resolveu dar uma bonificação na nota de cada aluno dessa turma, pensando em duas possibilidades. A primeira possibilidade, acrescentar 1 ponto para cada aluno da turma. E a segunda, aumentar em 20% a nota de cada aluno da turma. Bom, como eu estou no R, eu não preciso pegar cada valor e acrescentar 1 ponto em cada valor. Eu simplesmente vou criar um novo vetor chamado x1, onde serão o vetor x acrescido de 1. E isso vai fazer com que cada valor do vetor x seja acrescido 1 ponto. Então, vou dar run. E agora carreguei o meu novo conjunto de dados. Vamos observar quem são eles. Eles aparecem aqui. E aí era 0,822. Agora está todo mundo acrescido de 1 ponto. 1,8, 3, 3, 3,5. E lá no final que era 8, agora 999. O mesmo ocorre quando eu quero acrescentar 20%. Sabendo que acrescentar 20% é o mesmo que multiplicar por 1,2, eu vou criar então um novo vetor, onde eu terei as notas de x multiplicadas por 1,2. Vou rodar. Aí já apareceram os valores de x2 aqui. Para eu poder ver, eu vou rodar novamente. E agora, o que era 0,8 foi acrescido 20%. O que era 2 foi acrescido 20%, o que era 2,5 foi acrescido 20%, o que era 8 virou 9,6, certo? E o que vai ser melhor? Qual bonificação vai ser melhor? Acrescentar 1 ponto para cada aluno da turma ou aumentar 20%? Para a gente conseguir avaliar novamente, vamos fazer também, ó, para conseguir avaliar cada uma das bonificações, o professor fez os gráficos de cada situação. Mas antes, deixa eu salvar esse gráfico aqui, porque eu preciso... Então, vamos lá, rplot, deixa assim mesmo, salvar. E agora eu vou fazer o próximo. Bonificação 1, vamos rodar. E apareceu aqui o nosso gráfico. Observem o gráfico. Tem alguma coisa diferente, mas está muito parecido. Vocês já conseguem saber o que está diferente do primeiro? Você já consegue analisar o que mudou? Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma analisada. Vamos fazer o próximo. O próximo vai ser bonificação de 20%. Vamos rodar e apareceu agora o nosso histograma das notas com bonificação de 20%. Tá diferente, ainda bem parecido, mas tá diferente. E esse daí, vocês conseguem avaliar o que mudou? Mais uma vez, qualquer coisa dá uma pausa, olha bem o gráfico e verifica o que mudou. Por que eu salvei todo mundo? rplot02. Por que eu salvei todos os gráficos? Para eu poder jogar num arquivo e os 3 gráficos e fazer como se fosse um relatório, né? Eu não vou fazer necessariamente um relatório, mas já vou colocar os 3 gráficos no mesmo arquivo para a gente poder comparar. Já está pronto aqui o nosso arquivo. Observem os 3 gráficos. Então, eu tenho aqui o histograma das notas de artes.
eu tenho o histograma das notas com bonificação de 1 ponto e o histograma das notas com bonificação de 20. Esse histograma é um histograma com 1, 2, 3, 4 classes de amplitude 2, onde a maior concentração está entre 6 e 8. A gente diz que é um gráfico assimétrico. E o histograma da bonificação de 1 ponto é bem similar, é praticamente igual, com uma diferença. Vamos lá. Continuo tendo 1, 2, 3, 4 classes. Só que no lugar de iniciar no 0, está começando no 1. E no lugar de terminar no 8, está terminando no 9. Mas observem que a amplitude permanece a mesma. De 1 até 3, de 3 até 5, de 5 até 7, de 7 até 9. E agora, quando a gente observa o histograma das notas com bonificação de 20%, a gente já consegue ver logo de cara com o histograma original que ele está mais larguinho, né? Ele está mais baixinho. Aqui começava em 0, aqui também começa em 0. A classe tinha amplitude 2 e a classe agora ela está 20% maior. Então, se a classe era 2, ela está 20% maior, agora ela está com 2,4. E então, todas as classes também foram aumentadas nessa consequência de aumentar 20%. A pergunta que não quer calar: o que é melhor? Bonificação de 1 ponto ou bonificação de 20%? Vamos fazer a média para ver se a gente tem mais alguma informação que possa nos ajudar a responder essa dúvida. Então, as novas médias. Com a bonificação de 1 ponto, eu vou fazer aqui, ó, a média da bonificação de 1 ponto, virou 6,928571, arredondando 6,93. E a bonificação de 20% fica 7,1142, arredondando para duas casas, 7,11. Olha só que interessante. Ao aumentar 1 ponto em cada nota, a média, que era 5,93, ela passou para 6,93. E ao multiplicar, no caso, ao acrescentar 20% em cada nota da turma, a média de X2 foi aumentada em 20%. E agora vocês conseguem responder o que é melhor? Gente, eu vou parar a aula por aqui, então. Aguardo vocês nos comentários para a gente poder analisar qual que vai ser a melhor bonificação. 1 ponto para cada aluno da turma ou 20% na nota de cada aluno da turma. E aí, me responde lá. Aguardo vocês, então. Forte abraço e até logo!